Doutor, quais são, né, os distúrbios mais frequentes? Bebida que você recebe, droga, agressão, síndromes de pânico ou ansiedades. O que aparece lá na sua clínica, né, na sua escola? Você também tem escola de formação. Sim. Com o que vocês estão lidando hoje de maneira mais natural? Os transtornos de humor são muito frequentes, como a depressão, que a gente acabou de ilustrar. Os transtornos de ansiedade, como transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade social, é bastante comum. Transtorno obsessivo-compulsivo, que não é exatamente um transtorno de ansiedade, mas tem um pezinho ali no estresse, nesses tipos de experiência. E tem havido uma procura muito grande ultimamente também de pacientes que têm sintomas de desatenção, que muitas vezes preenchem os critérios para transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Então, esses são alguns tipos de demanda bastante frequentes na clínica. Algumas questões, é claro, como o uso de substâncias que você mencionou, é bem corriqueiro. Agora, é importante a gente ter uma coisa em mente, Robson, que é mais comum que um paciente apresente 2 diagnósticos ou mais do que apenas um. Às vezes a gente tem essa impressão, né, de que o paciente tem uma depressão ou tem um transtorno de ansiedade social, mas é muito comum a gente notar essa comorbidade. Então é importante que o profissional faça uma boa avaliação com muito cuidado, porque pode ser que haja mais de um diagnóstico, mais de um transtorno comprometendo a vida daquela pessoa. Mas de forma geral, então, os problemas relacionados à ansiedade, ao estresse, por conta muitas vezes da sociedade em que a gente está. A gente tem que trabalhar muito para ganhar o dinheiro, para pagar as contas, aquela coisa toda, aquela correria que é. Juntando aí com os desafios da vida familiar, cuidar de filhos e tudo, relacionamentos. Então, esses problemas relacionados à ansiedade, ao humor, quando a gente pensa no humor deprimido, são bastante frequentes. E problemas de organização, de desatenção, que às vezes refletem esse quadro de TDAH também é bastante comum, fora o uso de substâncias que você já havia mencionado. Isso, entendi. Doutor, nós hoje as ciências têm desenvolvido bastante e também, especialmente, eu acho que essas doenças que são mais metafísicas, que se processam no cérebro, que era, 50 anos atrás, praticamente eram desconhecidas. Hoje, isso é uma constante na sociedade e parece que a sociedade está cada vez mais ansiosa, mais insegura, né? Com muitos medos, pânicos, com muitas esses desvios comportamentais. E vocês, qual é a expectativa suas para trabalhar, né? Primeiro a questão de um ser humano normal. O que é um ser humano normal hoje, que é uma coisa raríssima? Como é que vocês se balizam para medir isso? Legal, então como a gente diferencia o normal do patológico? Mais ou menos isso, pronto. Essa é uma questão muito boa, porque vamos pensar assim, todas as pessoas têm alguns tipos de sintoma. É impossível você ser uma pessoa plenamente feliz, que não sofre, que não reclama. Boa. Impossível. É porque muita gente acha que a vida tem uma vida de mar de rosas, de céu de brigadeiro. Isso é irrisório, isso, não é isso? Não, isso é irreal. É irreal, exatamente. Isso aí é utópico, não existe. Então, todo mundo tem um dia que você está com o humor mais rebaixado, ansiedade um pouco mais aflorada, às vezes você está com dificuldade de concentração, a memória não está 100%. Aí você vai ver o seu sono está desregulado, o estresse no trabalho está lá no alto, você está com problemas no relacionamento e assim por diante. Ou está muito sedentário, o sedentarismo é um fator de risco para sintomas de ansiedade, de depressão. Então, é normal a gente sentir alguns sintomas, alguns desconfortos de vez em quando. Sim. Quando a gente traça a linha, então, de opa, mas isso aqui agora já merece atenção clínica e essa pessoa precisa de tratamento. É quando esses sintomas estão muito frequentes e trazendo impactos mais significativos, consistentes na vida da pessoa. Então, se um dia eu posso até ter
o humor um pouco Você rebaixado acordou e tal. com o pé esquerdo ali? Exato. De vez em quando É. acontece. Quem nunca? Agora, se você está há 2, 3, 6 semanas com energia lá embaixo, não conseguindo render direito no trabalho, se esquecendo demais, não conseguindo se concentrar, você não consegue se conectar direito com outras pessoas, não consegue sentir prazer direito nas coisas que você conseguia antes. Então, quando começa a se tornar um pouco mais constante esse sofrimento, essas dificuldades, é hora de buscar ajuda profissional. Porque você pode ter desenvolvido um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade que está dando uma desregulada na sua funcionalidade. Então, 2 critérios básicos, Robson, para a gente observar são o quanto a pessoa está sofrendo, quanto ela se queixa disso. Nossa, a minha vida não está legal. Eu estou sentindo um desconforto muito grande, está muito ruim. E o segundo critério é o mais funcional. O quanto esse prejuízo, esse sofrimento impacta nas atividades diárias dela, no trabalho, nas relações sociais, às vezes até nas funções básicas de alimentação, de sono. A pessoa pode acabar desregulando completamente isso aí. Então é o sofrimento e as dificuldades de desempenhar os papéis sociais. Isso resume o que a gente precisa observar se aquela pessoa está precisando de uma ajuda médica, psicológica.